número 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou uma mulher tiver se separado, fazendo um voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, deverá se separar do vinho e da bebida forte, e não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas, sejam frescas ou secas. Em todos os dias de sua separação, não comerá nada que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Em todos os dias do voto de sua separação, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias nos quais se separou para o Senhor. E ele será santo e deixará crescer os cabelos da sua cabeça. Todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, não se deixará contaminar nem por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, quando estes morrerem, porque a consagração do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Em todos os dias de sua separação, ele será santo para o Senhor. Se repentinamente alguém morrer ao seu lado e com isso contaminar a cabeça de sua consagração, então ele raspará a sua cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia ele a raspará. E no 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para a oferta queimada, e fará expiação por aquele que pecou junto ao morto. E nesse mesmo dia santificará a sua cabeça, e ele consagrará ao Senhor os dias de sua separação, e trará um cordeiro de 1 ano como oferta pela transgressão. Mas os dias anteriores estarão perdidos, porque a sua separação foi contaminada. E esta é a lei. E esta é a lei do Nazireu. Quando se cumprirem os dias de sua separação, ele será trazido à porta do tabernáculo da congregação e oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito para a oferta queimada, e uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito como oferta pacífica, e 1 cesto de pães ázimos, bolos de farinha fina misturada com azeite, amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, além da sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebidas. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada, e oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. Então o nazireu raspará a cabeça da sua separação junto à porta do tabernáculo da congregação, e tomará o cabelo da cabeça da sua separação e o colocará no fogo que está debaixo do sacrifício da oferta pacífica. E o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro e 1 pão ázimo do cesto e 1 coscorão ázimo, e os colocará nas mãos do nazireu, depois que o cabelo da sua separação tiver sido raspado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com o ombro da oferta alçada. E depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto, e da sua oferta ao Senhor pela sua separação, além do que a sua mão puder alcançar, de acordo com o voto que ele fez. Também deverá fazer conforme a lei da sua separação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e dize-lhes: Desta maneira abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz.
e colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Número 7. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e a todos os seus utensílios, e também ao altar, e a todos os seus utensílios, e os ungiu, e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seu pai, os que eram os príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carruagens cobertas de 12 bois, uma carruagem para 2 dos príncipes, e para cada um deles um boi, e apresentaram tudo isso diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma as ofertas deles, e serão para servir o ministério do tabernáculo da congregação, e as darás aos levitas, a cada homem segundo o seu ministério. E Moisés tomou as carruagens e os bois, e os deu aos levitas. Deu 2 carruagens e 4 bois aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e deu 4 carruagens e 8 bois aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porque o serviço do santuário pertencia a eles, e o levavam nos ombros. E os príncipes ofereceram para a consagração do altar. No dia em que ele foi ungido, os príncipes ofereceram sua oferta diante do altar. E o Senhor disse a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta em seu dia para a consagração do altar. E aquele que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, e a sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata e 70 shequels, segundo o shequel do santuário. Ambos estavam cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, o príncipe de Issacar, fez a sua oferta, e a sua oferta foi um prato de prata com um peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, o príncipe dos filhos de Zebulon, fez a sua oferta, e a sua oferta foi um prato de prata com um peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, o príncipe dos filhos de Ruben, fez a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e, para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurissadai, o príncipe dos filhos de Simeão, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels,
cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No 6º dia, Eliasaf, filho de Deuel, o príncipe dos filhos de Gade, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, o príncipe dos filhos de Efraim, fez a sua oferta. A oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur, o príncipe dos filhos de Manassés, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone, o príncipe dos filhos de Benjamim, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amisadai, o príncipe dos filhos de Dan, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada e um filhote de bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amisadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, o príncipe dos filhos de Azer, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã, o príncipe dos filhos de Naphtali, fez a sua oferta. A sua oferta foi de um prato de prata com peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos.
uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Anã. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, cada prato de prata com peso de 130 shequels e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios pesou 2.400 shequels, segundo o shequel do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, pesando cada uma 10 shequels, segundo o shequel do santuário. Todo o ouro das colheres era de 120 shequels. Todos os bois para a oferta queimada foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 filhotes de bode para a oferta pelo pecado. E todos os bois para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrou no tabernáculo da congregação para falar com ele, ouviu a voz de quem lhe falava do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, e ele falou-lhe. Números 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão diante do candelabro. E Arão assim fez. Diante do candelabro acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E esta obra do candelabro era de ouro batido, desde a sua base até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fizera o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e isto farás para purificá-los. Espargirás a água da purificação sobre eles, e que raspem todo o seu corpo, e que lavem suas vestes, e assim se purificarão. Então, que tomem um novilho com a sua oferta de alimentos de farinha fina amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado, e trarás os levitas diante do tabernáculo da congregação, e convocarás toda a congregação dos filhos de Israel, e trarás os levitas diante do Senhor, e os filhos de Israel colocarão as suas mãos sobre os levitas, e Arão oferecerá os levitas diante do Senhor como oferta dos filhos de Israel, para que possam executar o serviço do Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre as cabeças dos novilhos, e sacrificarás um para a oferta pelo pecado e o outro para a oferta queimada ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas diante de Arão e diante de seus filhos, e os oferecerás como oferta ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. E depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço do tabernáculo da congregação, e tu os purificarás e os oferecerás como oferta, porque eles me são completamente dados entre os filhos de Israel, em lugar daquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Eu os tomei para mim, porque todos os primogênitos dos filhos de Israel são meus, tanto de homens como de animais. No dia em que eu feri todos os primogênitos na terra do Egito, eu os santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e dei os levitas como uma dádiva a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, para o serviço dos filhos de Israel no tabernáculo da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, de modo que não haverá praga entre os filhos de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E fizeram Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, e aos levitas, tudo o que o Senhor ordenara a Moisés a respeito dos levitas. Assim fizeram os filhos de Israel a eles. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão ofereceu-os como oferta perante ao Senhor.
E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para servirem no tabernáculo da congregação perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço do tabernáculo da congregação. E a partir dos 50 anos de idade sairão da milícia deste serviço e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos ministrarão no tabernáculo da congregação para terem cuidado da guarda, mas não exercerão o serviço. Assim farás com os levitas das guardas. Números 9. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que eles haviam saído da terra do Egito, dizendo: Que os filhos de Israel também celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No 14º dia deste mês, à tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus ritos, e segundo todas as suas cerimônias a celebrareis. E Moisés falou aos filhos de Israel que deveriam celebrar a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, e vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E esses homens disseram-lhe: Estamos contaminados pelo corpo de um homem morto, porque somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor no seu tempo determinado entre os filhos de Israel. E Moisés lhes disse: Esperai e ouvirei o que o Senhor ordenará a vosso respeito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se alguém entre vós ou entre os vossos descendentes estiver contaminado por causa do corpo de um morto, ou se achar em viagem longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. No 14º dia, no segundo mês, à tarde, a celebrarão e a comerão com pães ázimos e ervas amargas. Nada deixarão dela até a manhã seguinte, e não lhe quebrarão nenhum osso. Segundo todas as ordenanças da Páscoa, a celebrarão. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando e deixar de celebrar a Páscoa, essa mesma alma será extirpada do seu povo, porque não ofereceu a oferta ao Senhor no seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará. Haverá uma só ordenança para vós, que nasceste na terra, e também para o estrangeiro. E no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde permaneceu sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria durante o dia, e à noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam suas tendas, segundo a ordem do Senhor. Os filhos de Israel partiam, segundo a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. E quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não viajavam. E assim, quando a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas, e segundo a ordem do Senhor, eles viajavam. E quando a nuvem permanecia ali desde a tarde até a manhã, e partia pela manhã, então eles partiam. Quer a nuvem se levantasse durante o dia ou à noite, eles viajavam. Ou fosse 2 dias
ou um mês, ou um ano que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam em suas tendas e não viajavam. Mas, quando a nuvem se levantava, eles viajavam. Segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas, e segundo a ordem do Senhor, viajavam. Eles cumpriam o mandado do Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Números 10. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, e uma peça inteira as farás. Em uma peça inteira as farás, para que possas usá-las para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. E quando eles tocarem as 2 trombetas, então toda a congregação se reunirá a ti, junto à porta do tabernáculo da congregação. Mas quando tocar apenas uma trombeta, então os príncipes, que são os cabeças dos milhares de Israel, se congregarão a ti. Quando soar um alarme, então os acampamentos que estão nas partes orientais partirão. Quando soar um segundo alarme, então os acampamentos que estão no lado sul iniciarão sua viagem. Eles soarão um alarme para suas viagens. Mas quando for juntar a congregação, tocareis, mas não como alarme. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e elas serão para vós como um estatuto perpétuo por todas as vossas gerações. E se sairdes a guerrear em vossa terra contra o inimigo que vos oprime, então tocareis um alarme com as trombetas, e sereis lembrados perante o Senhor vosso Deus, e sereis salvos de vossos inimigos. Também no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses tocareis as trombetas. Sobre as vossas ofertas queimadas e sobre as vossas ofertas pacíficas, para que sejam para vós como uma lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E no 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para suas viagens. E a nuvem parou no deserto de Parã. E eles partiram pela primeira vez conforme a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Em primeiro lugar, partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre a tropa estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. E o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. E partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. E partiram os coatitas, levando o santuário. E os outros levantavam o tabernáculo, enquanto estes vinham. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que era o último dos acampamentos, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Aser estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel segundo seus exércitos quando partiam. E Moisés disse a Hobabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos em viagem para aquele lugar de que o Senhor disse: Eu
eu o darei a vós. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe respondeu: Não irei, mas irei à minha terra e para os meus parentes. E ele disse: Eu te peço, não nos deixes, porque sabes que nós vamos acampar no deserto e pode ser nossos olhos. E se vieres conosco, e quando recebermos o bem que o Senhor nos fará, também te faremos bem. E eles partiram do monte do Senhor em uma viagem de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia à frente deles, para lhes buscar um lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles durante o dia, quando partiam do acampamento. E quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e que se dissipem os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam de diante de ti. E quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números 11. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor. E o Senhor ouviu isto, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou aquele lugar de Teberá, porque o fogo do Senhor ardera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio. E os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porós, e as cebolas e os alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E o povo ia e o colhia, e o moía em moinhos ou esmagava em pilões. E o cozinhava em panelas e fazia bolos deles, e o seu sabor era como o de azeite fresco. E quando caía o orvalho sobre o acampamento à noite, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu o povo chorar, e as suas famílias, cada homem à porta da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente, e Moisés disse ao Senhor: Por que afligiste a teu servo? E por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo este povo, fui eu que o gerei para que me dissesses: leva-os no teu seio, como a ama leva a criança que ainda é amamentada à terra que juraste aos teus pais? De onde eu poderei obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. E se ages assim comigo, eu te peço: mata-me se encontrei favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. E o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como anciãos do povo, e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação, para que possam ficar ali contigo, e eu descerei e ali falarei contigo. Eu tirarei do espírito que está sobre ti e o colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga do povo, para que não a leves sozinho. E dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante 1 mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque desprezastes o Senhor que está no vosso meio, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé, e disseste: eu lhes darei carne para que possam comer 1 mês inteiro. Deveremos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles para satisfazê-los? E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não.
E Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. E reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou. E lhe falou e tomou do Espírito que estava sobre ele e deu aos 70 anciãos. E sucedeu que quando repousava sobre eles o Espírito, eles profetizaram. E não cessou, mas ficaram 2 dos homens no acampamento, um deles se chamava Eldade e o outro Medade. E pousou sobre eles o Espírito, e eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. E um jovem correu e contou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. E Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. E Moisés o levou ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. E então veio um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as fez cair no acampamento. Estavam um dia de viagem de um lado, e estavam um dia de viagem do outro lado, ao redor do acampamento. E era 2 côvados de altura sobre a terra. E o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite. E o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e recolheu as cordonizes. Aquele que colhera menos, colhera 10 homeres, e as espalharam ao redor do acampamento. E quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande, e deu àquele lugar o nome de Quibrote Hatava, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. E de Quibrote Hatava o povo viajou para Azerote e ficou em Azerote. Amém.